Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, torcida vascaína. Se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá essa moral pra gente, muito importante a sua inscrição aqui para ajudar a crescer aqui o Vasco em Família. Deixa o like também, o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui no canal, deixando aquela moral pro Thiagão, deixando o like e a gente trocando aquela ideia também nos comentários. Sempre respondo geral, até quem me xinga, até quem me critica, eu respondo porque é muito importante a participação de vocês para a gente estar sempre melhorando o nosso canal. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição, canal show de bola, então se inscreve lá também porque é vascaíno ajudando o vascaíno. Vamos falar o seguinte no vídeo de hoje, vamos comentar tudo sobre o jogo de hoje, Vasco e Boa Vista e Vasco, melhor dizendo, o primeiro jogo é lá no campo do Boa Vista. Vamos falar aí também de dois jogadores que poderiam estar no Vasco da Gama, mas podem estar indo para outros clubes brasileiros. Eu, por exemplo, queria muito que os dois estivessem. Vamos falar aí desses dois jogadores e vamos falar aí do Levenciano, que participou de uma live ontem no Radar Vascaíno e, sinceramente, falou do principal problema que a gente vê no Vasco da Gama e aí a gente não consegue os resultados dentro de campo. É o principal problema do Vasco, sem sombra de dúvida. Quer saber tudo isso no nosso vídeo? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então vamos começar aí, né, família vascaína, falando desses dois jogadores, né, que realmente eu queria muito que pudessem estar no Vasco da Gama. Acho que somariam bastante, que ajudariam bastante, sem dúvida alguma, porque tem qualidade. Primeiro nome é do Alex Teixeira. A gente vem falando dessa situação em que o Alex Teixeira quer voltar para o Brasil, né, por não ter conseguido aí algum clube europeu. Então possa estar vendo aí com bons olhos a sua volta ao Brasil, mas não seria para o Vasco da Gama, seria aí para o Grêmio, né? Já teve contatos aí entre a diretoria e o empresário do jogador, já estão acertando ali salários, porque o Alex Teixeira tem que diminuir a pedida salarial do que ele ganhava na China, ganhava muito papel colorido, e infelizmente a gente está vendo esse jogador aí, uma cria da base, um jogador vascaíno, não voltar para o nosso clube. Realmente eu fico muito chateado, porque eu acho que seria muito legal o Alex Teixeira voltar nesse momento para o Vasco, já que ele jogou a Série B em 2009, e seria aí uma grande força dentro do elenco, uma grande qualidade, dariam a gente uma vantagem competitiva muito grande para o Vasco se destacar na Série B, já que a gente viu aí a atuação do Vasco contra o Operário e está bem nivelado, como o Alexandre Pássaro vem dizendo por aí, que o Vasco está em grau de igualdade com os times da Série B, por orçamento, por não ter torcida dentro dos estádios, e isso é um absurdo. Cabe ao Vasco se diferenciar, porque é muito grande, tem mais de 20 milhões de torcedores, e eu queria ver muito o Alex Teixeira vestindo a camisa do Vasco novamente. E outro nome que aí eu acho que a torcida vascaína tem uma certa divisão, que é o Anderson Martins. A gente sabe aí que o Vasco tem sérios problemas defensivos, tem que correr atrás de um zagueiro. No início do trabalho do Alexandre Pássaro e do Cabo, que até hoje eu não entendo, muita gente usa o termo viúva do Marcelo Alves, mas como é que você manda o Marcelo Alves, que já se tornou capitão no Vitória, para ficar com o Hernando? Sinceramente, eu não entendi nada. Sinceramente, não dá para entender. Eu acho que tenho certeza que a rapaziada aqui, que é minha família vascaína que tá me assistindo, também não entende. Então, o nome do Anderson Martins aí, por perfis que cobrem o Vitória no Instagram, ele tem uma proposta, né? A diretoria do Vitória quer esse jogador. O Anderson Martins foi revelado no Vitória, se eu não me engano, surgiu no Vitória ali entre 2006 e 2007. Então é um jogador revelado no Vitória. O Vasco contratou o Anderson Martins jogando no Vitória, jogando muito bem em 2010. Chegou à final da Copa do Brasil contra o Santos do Neymar. O Santos foi campeão naquela ocasião e aí ele vem para o Vasco da Gama e se torna campeão em 2011. Então ele é revelado no Vitória e o Vitória tem sim a intenção de contratar o jogador. Perfis que cobrem o Vitória noticiaram essa situação. Então quero a opinião de vocês aí. Não seria legal Alex Teixeira e Anderson Martins no Vasco aí novamente? Ou vocês preferem só Alex Teixeira, Anderson Martins não? Eu sinceramente gostaria de ver os dois no nosso elenco, porque tenho certeza que qualidade, cara, não se acha por aí. Haja visto o time do Vasco como é que tá aí.
Então vamos falar do jogo de hoje aí, às 9h30 da noite, né, contra o Boa Vista. O Vasco podendo passar aí do Boa Vista, chegar às oitavas de final aí da Copa do Brasil. E hoje a gente pode ver algumas mudanças no time do Vasco, principalmente é necessário, né? O que o Vasco fez contra o Operário realmente não poderia escalar o mesmo time de forma nenhuma, porque foi desastroso, foi vergonhoso. Aquilo ali não dava para entender o que estava acontecendo, porque você pode estar mal tecnicamente, taticamente, mas demonstrar uma falta de vontade que foi o jogo, realmente não poderia ter a mesma escalação. Então tá aqui na Net Vasco que Rômulo, Léo Jabá e Sarrafiore podem aí ser as novidades no jogo de hoje. A gente também tem aqui a informação na Net Vasco que o Rômulo e Juninho estão fazendo sombra para o Andrei e para o Galaça, porque o Andrei e Galaça nos últimos 3 jogos realmente foram maus. Então você tem essa possibilidade aí do Rômulo e do Juninho. A gente vai aguardar a escalação do Marcelo Cabo, o que ele pensa do jogo, mas, por exemplo, com essas 3 modificações aqui, a gente entende que ele não vai mudar o esquema tático do Vasco, só vai mudar as peças. E aí a gente não sabe quem vai sair, mas vamos ter aqui a consciência que possa ser o meio-campo, o time do Vasco: Vanderlei, Hernando, Ricardo Graça, Léo Matos e Zeca. Rômulo, Galaça e Sarrafiore. Na frente, na minha visão, acho que quem tem que sair é o Morato, porque tá muito mal. Léo Jabá, Peck e Cano. Esse deve ser o provável time do Vasco para encarar o Boa Vista. E tomara que a gente consiga já um bom resultado lá. A gente sabe que nessa fase da Copa do Brasil não tem o gol qualificado, o gol fora de casa, então é importante que o Vasco conquiste a vitória para jogar em São Januário bem confiante e garantir essa premiação aí de 2.700.000 para os bolsos de São Januário. E uma mudança de postura realmente é necessária, uma mudança de escalação para esse time acordar. O time não foi bem no Carioca, o time não foi bem na estreia e realmente a gente precisa de uma mudança para a gente ir bem nessa Copa do Brasil também, porque o Vasco é gigante e não pode só sonhar com a volta à Série A. Sonhar não, perdão. A Série A é obrigação, mas a Copa do Brasil a gente sim tem que sonhar em chegar mais longe, porque, poxa, passar do Boa Vista também é obrigação. Então, bora falar aí agora da situação da live de ontem no Radar Vascaíno Edinho. Que live show de bola! E eu venho, a partir do momento que eu entrei aqui no YouTube, já tem 7 meses, eu entendi o seguinte. E a gente tem que entender também a torcida vascaína, que alguns realmente criticam a gente aqui, falam que a gente é torcedor de candidato, fala que a gente não liga para o Vasco, e realmente é o contrário. A gente tem que entender que a bola não entra por acaso. Para a bola entrar, a gente precisa de bons jogadores, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de uma ideia de jogo, e tudo isso é feito na política, na gestão, na tomada de decisão. Se a gente quiser um bom time dentro de campo, a gente vai ter que passar a entender de política e a cobrar dos nossos comandantes um Vasco melhor. Então eu ouvi na live do Edinho, no Radar Vascaíno, e um membro lá, né, agente político do Vasco, um benemérito, ele falou umas questões muito legais. Ele falou o seguinte, e aí ele fala o seguinte: os torcedores precisam enxergar a política do Vasco, porque o que está no campo é o reflexo da política. E isso é muito importante. Então você olha para aquele time do Vasco, você não sente uma ausência de liderança, uma ausência de planejamento, uma ausência de visão, porque quando você vê o Alexandre Pássaro, por exemplo, na chegada dele falar que o Vasco vai trabalhar com um projeto parecido do América Mineiro, quando você vê o Alexandre Pássaro numa coletiva dizer que o Vasco está em grau de igualdade porque as receitas são iguais agora na Série B e não tem torcida nos estádios, você aceitar isso é o reflexo. O reflexo da política do Vasco é o que a gente vê dentro de campo. Se a gente não consegue os resultados dentro de campo, é porque a política não está sendo bem feita, porque as gestões não estão sendo bem feitas. Então, quando você vê uma perseguição política como está acontecendo, e eu já disse aqui que eu não sou fã de ninguém, de Roberto Monteiro, estou passando a entender esse cenário político do Vasco agora, e bem leigo ainda, preciso me aprofundar muito mais, mas você tem que entender que quando você está aí perto de uma estreia na Série B, e numa sexta-feira você está caçando aí pessoas que não concordam com a sua maneira de gerir o clube, o Vasco não vai para frente. Precisa de democracia. Precisa de debater Vasco.
e não você colocar essas ideias pessoais acima dos interesses do clube. Então eu vou passar um trecho aqui da live do Levinciano que fala isso, que realmente é o cara que eu vejo que tem o melhor projeto para o Vasco, né? Não é essa questão pessoal que a gente está falando. Não é que eu prefira, que eu sou torcedor de candidato, que eu goste mais do Levin ao Jorge Salgado, mas acho que o Levin esse ano trabalhou melhor, tem o melhor projeto. E é isso que a gente precisa entender pro Vasco. Veja bem, eu acho até que os torcedores que veem no Jorge Salgado uma ideia de Vasco melhor, eles mesmos pensam assim, cara, não vou dar meu braço a torcer porque eu debati ali com meu amigo vascaíno, ele preferiu o Levin e o Jorge Salgado, eu não vou dar o braço a torcer. E você vê nas postagens, o Levin fez uma postagem na sexta-feira sobre essa situação do caça às bruxas, né, da exclusão aí do Roberto Monteiro e do Edmilson. Cara, você tinha ali diversos comentários negativos. Para com isso, você tá atrapalhando. O Levin fez uma postagem no sábado sobre o que o vascaíno quer do Vasco, se é esse Vasco que a gente quer, e você não via nenhuma crítica. Ninguém que defende essa gestão, que defende o Alexandre Pássaro, que defende a montagem desse elenco, criticou. Porque depois do que viu aquilo ali contra o Operário, que foi ridículo, ninguém tem a capacidade de vir ali criticar e sabe que o Vasco não está no caminho certo. Mas às vezes a gente não dá o braço a torcer. E é basicamente o que vem acontecendo na política do Vasco. Objetivos pessoais, crenças pessoais acima do clube. E aí é o que está acontecendo dentro do campo. O Vasco não consegue caminhar. E o Levin fala exatamente isso nesse trecho da live. Eu vou ficando por aqui e ver, torcedor vascaíno. A gente precisa entender de política. Política é a única ferramenta que vai mudar o Vasco da Gama. A gente vai conseguir os resultados fazendo uma política melhor. E a gente precisa entender isso. A bola não entra por acaso. Precisa de gestão, precisa de uma política bem feita, precisa-se de projeto. Essa é a ideia que a gente tem. Porque tudo que a gente vê no Vasco nos últimos 20 anos, os times horrorosos, é por causa da política, é por causa da gestão. Esse é o grande problema do Vasco. Se liga só nessa parte da live que foi show de bola. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Dito eu que a cada dia que passa, não é nem a cada ano, a cada dia que passa, que nós continuarmos fazendo com que o Vasco seja uma terra de inimigos que se conflagram de forma a buscar única e exclusivamente um projeto de poder, nós estamos cada vez mais vendo os nossos rivais e principalmente o nosso principal rival se distanciar em termos de organização administrativa, em termos de captação de recursos financeiros e, consequentemente, em termos de resultados esportivos. Eu defendo que o Vasco precisa urgentemente parar de brigar com o próprio Vasco, que os vascaínos que estiverem no poder têm que ter a capacidade de entender que o Vasco precisa ser levado a um nível diferente daquele que nos encontramos hoje, com muita urgência, e que nós não temos a simpatia de muitos agentes externos que poderiam nos colaborar com essa nossa necessidade. O que dirá se formos para esse combate com esses agentes externos que não nos ajudam, pelo contrário, fazem questão de nos atrapalhar, cada vez mais dividido por brigas internas, perseguições e atos que só geram mágoa, tristeza, vingança e raiva nas pessoas. Nós temos que dar um ponto final, um basta, na minha opinião, humilde, como um vascaíno que atua há pouquíssimo tempo na política do clube, comparado com todos esses outros que aqui estão, que têm todo o meu respeito, e preciso aprender com todos vocês e com todos os vascaínos que lá estão no Conselho de Beneméritos do clube, que lá estão na vida política do clube há muito mais tempo do que eu, e estou aberto para aprender a cada dia que conviver com cada um dos senhores,
mas como um outsider que olha para a política do Vasco e começa a caminhar na política do Vasco, talvez até com mais sucesso do que muitos podiam esperar, eu vejo que a gente realmente precisa parar de vez de todas com esta sacanagem, com esta putaria que fazem dentro do Vasco, única e exclusivamente por questões pessoais. E levar em consideração que, se assim continuarmos, nós só estamos agindo para colaborar com um destino cada vez mais complicado para nós e cada vez mais distante dos nossos adversários. Precisamos realmente repensar a maneira de fazer política dentro do clube.